Fala, turma! Hoje eu vim aqui te trazer um processo que pouca gente fala no mercado financeiro, de como encontrar algumas ações boas pagadoras de dividendos. E antes da gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou Felipe Almeida, planejador financeiro CFP e especialista em dividendos aqui do Clube do Valor. Antes da gente falar do vídeo de fato, deixa eu te pedir para deixar o dedo no like aqui desse vídeo. Se você já é clubista e já sabe que o vídeo vai ser massa. Agora, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal do Clube do Valor para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora bora lá para te mostrar como é que faz na prática. Eu tenho visto muita gente falar que quer investir em ações de dividendos, mas o cara às vezes nunca investiu ou tá dando os primeiros passos ali no mercado financeiro e ele acaba ficando um pouco confuso com algumas métricas que a gente fala. Então, muitas vezes eu falo aqui de dividend yield, falo de payout, falo de presença de pagamento de dividendos, estabilidade, crescimento desses dividendos. E não é que isso não funcione. Sim, a nossa estratégia inclusive é baseada em cima desses argumentos. Mas muitas vezes não fica muito claro para o investidor iniciante, para quem está do lado de cá, do lado de profissionais de mercado. É preciso te lembrar que o Clube do Valor é uma gestora de patrimônio profissional, então a gente tem muitos gestores de muitos anos de mercado. Eu, particularmente, já estou no mercado financeiro há mais de 5 anos, fazendo atendimento a pessoas físicas, estudando e trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Então, a gente entende que não é tão simples para quem está no lado do investidor pessoa física e fazer isso tudo na prática não é tão intuitivo. Então, agora vamos lá, eu vou até para o computador aqui para te mostrar um processo de fato para você fazer sozinho. Então vamos lá, aqui eu já estou num ambiente dentro de uma corretora de investimentos. É importante que você tenha uma conta em uma corretora também, é muito fácil de criar, você vai inserir seus dados pessoais lá e rapidão você vai receber um e-mail com seu acesso. Nesse exemplo eu vou usar a minha própria conta da XP Investimentos para te mostrar como é que você pode fazer esse processo. Então, por exemplo, fez o login lá dentro da corretora, você cai numa tela inicial e você pode procurar aqui dentro em produtos. Vai lá em fundos de investimento e depois vai em fundos disponíveis para a gente conhecer quais são os fundos que estão presentes aqui na corretora. Aqui dentro você vai ter acesso a todos os fundos, todos os gestores de patrimônio que são negociados lá dentro da corretora. O que é que você vai fazer? Vem aqui na aba de pesquisa, clica aqui e coloca dividendos. Aqui a corretora já filtrou 3 fundos diferentes para mim. XP Dividendos FIA, Icatu Vanguarda Dividendos e o 41 Marlin Dividendos. Esse indicativo aqui já mostra para você que a estratégia do gestor é focada em boas pagadoras de dividendos. Essa é uma das formas, inclusive, de você conseguir indiretamente investir em dividendos. É através de fundos de ações que façam isso para você. Mas eu quero te mostrar mais a fundo. A partir daqui, encontrou os fundos de ações, vamos fazer o seguinte. Abre aqui as características do fundo. Você vai encontrar o CNPJ. Tá aqui, segura esse dado aqui. Feito isso, encontrados os fundos de investimento CNPJ, você vai lá no Google e coloca aqui, digita assim, site CVM. A gente vai querer agora entrar nesse site aqui, sistemas.cvm.gov.br. Para quem não sabe, a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é como se fosse uma polícia do mercado financeiro. Ela está aqui para regular tanto nós, agentes do mercado financeiro, quanto as instituições financeiras e como elas estão operando no mercado. Daqui, você vai clicar aqui na aba Fundos de Investimento. Depois, dentro da aba, você vai clicar em Fundos Registrados. Agora sim, você vai entrar na aba de Consulta por CNPJ de cada fundo. E aí, volta lá em um dos fundos do CNPJ, por exemplo, o Icatu Vanguarda aqui, copia esse CNPJ e cola aqui dentro da pesquisa da CVM. Clicou em continuar, vai aparecer aqui, Icatu Vanguarda Dividendos, Fundos de Investimento em Ações. Clicou no fundo, você vai ter acesso a algumas informações financeiras do fundo e a composição da carteira desse fundo. Então aqui, em documentos associados, você vai procurar pela composição de carteira e vai clicar. Clicou na carteira do fundo, você vai vir para essa página aqui que mostra exatamente quais são os ativos, qual é a proporção da carteira do fundo que ele está investindo em cada ativo. Por exemplo, aqui, primeira ação, a gente fez as ações da Vale e ele fala aqui, na última coluna, qual é o patrimônio líquido do fundo que está naquela ação ali. Então, 16% do dinheiro do fundo hoje está em Vale e outros 13% está em Petro aqui, Daqui, o que é que você vai fazer? Você vai mudar o mês de competência aqui. Ao invés de pegar o mês atual, a gente está aqui agora olhando para agosto de 2022, você vai voltar 3 meses. Então ali, para ficar seguro, volta ali para maio de 2022, porque existe uma regra dos gestores do Brasil que eles têm que mostrar a carteira de ações deles, só que eles podem ter um atraso de 90 dias.
Então, para que você tenha um acesso mais preciso, você vai olhar para o passado, para os últimos 3 meses e ver qual era a carteira do fundo. Agora já mudou aqui, a gente voltou para maio de 2022 e essa de fato é uma carteira que a gente consegue ter um pouco mais de confiabilidade no fundo. Porque a carteira lá de setembro, de agosto, que é a mais atual, ela pode ter muitas coisas escondidas, já que não está na regulamentação que ele precisa mostrar com transparência. Então, por exemplo, a gente percebe aqui que a segunda posição do fundo era BBDC3, ações do Bradesco, que possuíam 7% aqui do fundo. Então aqui você tem acesso a uma gama de ações que podem ser boas pagadoras de dividendos, não para você já chegar e investir tudo cegamente, mas você pode ter um norte de qual investimento você pode fazer a partir daqui. E aí daqui, o que é que você vai fazer? Por exemplo, vamos pegar uma ação aqui específica, por exemplo, as ações da CPFE3, que significa um pouco mais de 4% do portfólio do fundo, e vamos agora para o site do Status Invest, onde a gente vai pesquisar essas ações e vai ter um pouco mais de informações sobre ela. Chegando aqui no Status Invest, o que é que você vai querer olhar? Primeiro de tudo, qual o pagamento de dividendos que essa empresa vem fazendo nos últimos 12 meses. Então a gente vê que o dividend yield da CPFE está em torno de mais de 11% nos últimos 12. As cotações da empresa nos últimos 5 anos tiveram uma certa valorização e a gente vai olhar aqui, qual é o histórico de pagamento de dividend yield dessa empresa. Então a gente entende que ela começou a pagar mais dividendos ali a partir do ano de 2020, mas atualmente ela está com dividend yield bem alto. Além disso, baixando um pouco mais aqui a tela, você chega no eventos corporativos, os dividendos pagos pela CPFL nos últimos anos. Então aqui você consegue agrupar por ano para ver quanto de fato ela pagou e aqui você vai querer saber se ela tem presença de dividendos pagos nos últimos 5 anos. Se caso você visse que ela pulou algum ano aqui dos últimos 5, já é um sinal de alerta que aparece na sua cabeça. Afinal de contas, você quer previsibilidade no teu pagamento de dividendos. Continuando, você pode descer um pouco mais aqui a tela e você vai chegar no payout da CPFL Energia. Lembrando que o payout nada mais é do que quanto do lucro ele pega para distribuir em dividendos. Então, se uma empresa teve R$100 de lucro e ela tirou desses 100 R$50 para distribuir em dividendos, o payout dessa empresa seria 50%. Aqui a gente pode ver que o payout dela, por exemplo, variou ali entre 20, 76, 47, depois passou de 100 e não foi calculado 2022 ainda. Aqui a gente já acende um sinal amarelo por perceber que o payout da empresa foi mais de 100% em um dado ano. Isso quer dizer que ela pagou mais do que o lucro líquido dela em dividendos, e isso para um investidor que foca em dividendos precisa ser um ponto de atenção. Então a gente vai querer observar para os próximos anos se isso vai se manter. Você precisa concordar comigo que se você está distribuindo mais do que o que você lucra, isso vai ser insustentável ao longo do tempo. Por isso que a gente gosta tanto de olhar para essa métrica. Então essas são algumas das métricas que você pode começar a estudar aqui em cima de uma ação. E por último, a gente pode vir aqui em compare rentabilidade. E você pode inserir aqui, por exemplo, o gráfico do CDI, que é a renda fixa do nosso país, para comparar nos últimos 10 anos, por exemplo, o que aconteceu com essa ação junto ao CDI. Então a gente vê, por exemplo, que nos últimos 10 anos, o preço da ação valorizou basicamente a mesma coisa que o CDI, ali no torno de 127%. Agora, se a gente inclui o reinvestimento dos dividendos, a gente vê que essa curva começa a ficar diferente e o CPFE está com mais de 200% de valorização, enquanto que o CDI está em 126%. Mais uma vez frisando o poder do reinvestimento que os dividendos têm aqui nas empresas. Beleza, CPFE a gente deu uma passada por cima, vamos pegar mais uma empresa aqui do fundo, olhar para aqui para o ITUB4, Banco Itaú, que significa um pouco mais de 5% do patrimônio ali do fundo. Então, mais uma vez a gente vem aqui no Status Invest e olha para as ações do ITUB4. Primeira coisa, a gente já vê que o dividend yield ali está um pouco abaixo da média, em torno de 3% ao ano nos últimos 12 meses. 5 anos das ações do Itaú, a gente vê que teve uma leve valorização ali de 40%, 41%. E aí, quando a gente vai olhar algumas outras métricas, o histórico do dividend yield, por exemplo, a gente vê que ele teve em alguns momentos que ele passou de 5% até 6%, 7% ali antes da crise de 2020 e agora ele está com o dividend yield um pouco mais amarrado ali pós a crise que a gente teve. O fato é que a média gira em torno de 3,6%. A gente vê também que o ROI da empresa Itaú está em torno ali de 17%, então ele consegue entregar uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido dele. E quando a gente vai para a parte de eventos corporativos, agrupando por ano, a gente vê que nos últimos 5 anos a gente teve presença de dividendos em todos os anos no Banco Itaú, por mais que ele tivesse caído após 2020. E se tratando do payout, a gente vê que nos últimos 5 anos a gente tinha um payout um pouco maior ali em 2018 e ele foi reduzindo ao longo dos anos, principalmente ali também depois da crise. Ficou em torno de 24%, 25%, agora está em 33%. Olhando para a rentabilidade do Itaú, se a gente incluir o CDI aqui para olhar de forma gráfica também,
a gente vai ver que nos últimos 10 anos, comparado com o CDI, as ações do Itaú valorizaram 271%, enquanto o CDI ficou em 126% ali. E se a gente inclui o reinvestimento de dividendos, essa curva sobe ainda mais e a gente vê que o Banco Itaú valorizou mais de 400% em comparado com 126% do CDI. Então essas são algumas métricas que dá para a gente olhar aqui dentro do Status Invest. Então aqui nesse vídeo a gente viu 3 caminhos para você entender um pouco mais, encontrar ações pagadoras de dividendos. A primeira delas é encontrar os próprios fundos lá dentro da corretora e investir através dos fundos. Outra é você ir no site da CVM e encontrar de fato os ativos que estão lá dentro. E depois ainda estudar cada um desses ativos, começar a entender como é que as métricas funcionam, colocar o pé no mercado de investimentos aos poucos. É muito importante lembrar para você que não é porque o gestor comprou essas ações que elas são as melhores do mercado. Isso é muito importante dizer, ponto número 1. Ponto número 2, o dividend yield ali, o pagamento de dividendo que você vê na tela, não vai garantir o pagamento futuro, nem positivamente, nem negativamente. Aquilo ali pode alterar com o tempo. O essencial mesmo é que você desenvolva uma estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos no Brasil e isso eu posso te ajudar. Tanto é que a gente vai fazer a imersão máquina de dividendos nos dias 20 e 21 de setembro, para a gente te mostrar a nossa nova estratégia de seleção de boas pagadoras de dividendos de ações aqui no Brasil. Tudo que você precisa fazer para participar e entender que é gratuito, baixar a tua tela, clicar no link de descrição aqui desse vídeo, colocar os teus dados ali na tela que você vai ver e depois entrar no grupo do WhatsApp para você receber todas as comunicações oficiais da nossa equipe. Então aqui a gente te trouxe alguns insights para você ficar de olho do que é que está acontecendo por trás dos agentes do mercado financeiro. Me conta aqui nos comentários, se você gostou dessa dica, você já sabia disso aqui? Me conta aqui, deixa eu saber. Não esquece de se inscrever na imersão máquina de dividendos e eu te espero no próximo conteúdo aqui do CDV.